Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens, crianças, que nos abençoe Jesus para que a gente continue nesse clima de amizade, de fraternidade em torno do Evangelho, à luz da doutrina espírita. A gente vai dar continuidade um pouco à fala do Haroldo sobre as leis divinas, abordando isso através daquilo que Emmanuel tem para nos oferecer em relação à interpretação disso que o Haroldo conectou muito bem. Porque quando a gente olha para essas leis divinas, e quando o Livro dos Espíritos nos aponta Jesus como guia e modelo, nós temos aí uma proposta de olhar na vida, nos ensinos do Cristo, essas leis divinas. Jesus, quando esteve conosco, ele veio vivenciar essas leis de forma que não houvesse mais dúvida, principalmente para aqueles que conviviam com ele, que estavam com ele nos primeiros momentos da segunda revelação, do que significa praticar essas leis no cotidiano. O grande problema que surge é que quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus nada escreveu, Jesus não deixou nada escrito, não tinha Facebook naquela época, não tirou selfie, não gravou palestra, não tinha o pessoal da FEB TV gravando o que Jesus falava. E, em função disso, nós estamos diante de um grande desafio, que é buscar as fontes que falam acerca da vida de Jesus e compreendê-las à luz dessa proposta que o Haroldo nos trouxe do entendimento das leis divinas. Quando nós olhamos o conjunto das leis que Jesus nos ensinou, que ele praticou, aonde é que a gente busca isso? Aonde que está aquilo que Jesus disse, o que ele fez? Nós temos no Novo Testamento 27 caderninhos, anotações de pessoas que conviveram direto ou indiretamente com Jesus e que do seu ponto de vista registraram o que Jesus ensinou e o que ele fez. E aqui existe uma distinção importante. O Evangelho não é o texto. É como a gente confundir a notícia com o jornal. A notícia ela ocorre no evento. O jornal registra aquilo. O texto, portanto, é uma porta de acesso a essas leis. A isso que Jesus vivenciou. E quando nós olhamos para esses textos do Novo Testamento, nós temos muitos desafios. O desafio de como entender textos que estão distantes de nós, culturalmente, linguisticamente e temporalmente. Jesus, quando esteve conosco, não falava português, não falava inglês, não falava francês. A cultura na qual ele se inseria era uma cultura diferente. Os elementos dos quais ele lançava mão para revestir o seu ensino eram elementos diferentes daqueles que nós temos na atualidade. E é por essa razão que Kardec coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte orientação. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que se lhe permita apreender o verdadeiro sentido. Essa chave está completa na doutrina espírita. E é isso o que nós vamos encontrar no trabalho gigantesco de Emmanuel, tratando do Novo Testamento. Emmanuel nos diz, num comentário a João 3,12, se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestes ou celestiais? O benfeitor Emmanuel vai dar uma informação muito importante comentando esse versículo. A grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados não é o de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas o de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior.
Evangelho é lei divina. A gente vai chegar um dia em que nós vamos aprender, como Haroldo comentou, do nosso cotidiano, a estar dirigindo o nosso carro e ver os mecanismos da lei divina atuando. A ir para o nosso ambiente de trabalho, da nossa família, de convívio social, e perceber esses mecanismos, esses sinais da lei divina atuando. E quando nós começamos o projeto Evangelho por Emmanuel, nós percebemos exatamente isso. Esse é o enfoque que nós gostaríamos de dar hoje, muito rapidamente. O projeto, ele é um trabalho de pesquisa que reúne todos os comentários que Emmanuel fez ao Novo Testamento. Emmanuel produziu mais de 1.600 comentários para mais de 1.000 versículos do Novo Testamento. Esses comentários foram organizados por ordem de textos do Novo Testamento. Aqui merece um destaque que esse projeto ele começou no culto do Evangelho no lar. Quando eu, minha esposa e meu cunhado, a gente vê que cunhado nem sempre é um problema, a gente resolveu estudar o Novo Testamento no nosso culto semanal através do olhar da doutrina espírita. E a gente teve um trabalho muito grande de pegar aquela coleção Fonte Viva, os livros iniciais, e organizar por versículo para facilitar o acesso. Depois a gente descobriu que tinha comentários de Emmanuel em outros livros. Chegou uma hora que a gente ia fazer o culto lá em casa, levava 60 livros para a mesa, porque tinha comentário em todos eles. Depois nós descobrimos que mais de 130 livros do Chico tinham comentários de Emmanuel sobre o Novo Testamento. Então nós organizamos isso por ordem de texto. O trabalho que a gente teve inicialmente, agora é mais fácil. Nós temos também nessa obra um índice de assuntos elaborado pelo Heraldo Rosselló, e aqui é importante fazer um destaque também, porque nenhum trabalho de pesquisa, nenhum trabalho sério em doutrina espírita se faz de maneira isolada. É sempre um trabalho de cooperação e de equipe, e aqui com o projeto não foi diferente. Nós fizemos uma leitura de todos os comentários e destacamos os assuntos que são abordados em cada um deles. E nós oferecemos uma breve e superficial introdução ao texto, porque muitas vezes nós espíritas, que temos a chave de acesso ao entendimento, nós não temos o hábito de ler esses textos, e quando vamos nos aproximar, a gente às vezes se assusta. Então a introdução aqui ela tem esse papel de preparar, de aclimatar, de ambientar em relação ao que significa aquele texto. E nós vamos passar aqui rapidamente sobre esse projeto e como Emmanuel trabalha. Evangelho de Mateus. Esse evangelho é um evangelho muito especial, porque ele é um evangelho escrito muito provavelmente por uma pessoa de profundos conhecimentos judaicos para pessoas que entendiam de judaísmo. E quando nós vamos olhar a contribuição desse texto especificamente, nós vamos perceber como esse evangelho nos traz essas vinculações em relação ao que significa de fato a proposta de Jesus e como ele ajuda a entender aquilo que está colocado na primeira revelação. Quando nós terminamos de fazer a catalogação do Evangelho de Mateus, uma dúvida surgiu. Qual o versículo que o Emmanuel mais comenta? Qual que mereceu dele o maior número de atenção, maior quantidade de atenção? Porque às vezes ele comenta um versículo 2, 3, 7 vezes. E muitas vezes nós pensamos que Jesus disse do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como sendo uma contribuição exclusiva e inovadora do Cristo. Isso não é verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo está registrado no Antigo Testamento, e aquele doutor da lei com quem Jesus trava o diálogo antes da parábola do bom samaritano, que resume a lei dessa forma. O que acontece? Jesus tem uma proposta um pouco diferente. E nós vamos perceber quando a gente olha os comentários do Emmanuel a esse evangelho. Porque Emmanuel comenta um versículo 22 vezes. 22 comentários que não se repetem sobre um versículo. Que versículo é esse? Amai os vossos inimigos. É como se Emmanuel estivesse batendo numa tecla, porque o problema à época de Jesus não era amar a Deus e ao próximo, sabia-se que isso deveria ser feito. O problema é como implementar. E quem é o meu próximo? Jesus esclarece, o meu próximo é até o meu inimigo. E há uma maneira de amar esse inimigo. Nesses 22 comentários, Emmanuel vai detalhar aspectos de por que amar, como amar,
quem são os meus inimigos. O zelo de Emmanuel em relação a esses comentários é impressionante, e nós percebemos isso também nos versículos que ele comenta do Evangelho de Mateus. Em Mateus 24:13, nós temos o seguinte texto: mas quem perseverar até o fim, este será salvo. E quando a gente pensa em fim, na nossa língua, a gente pensa em término. A questão é que, quando nós voltamos aos textos que registraram esses ensinos de Jesus, que foram escritos em grego, nós temos sentidos, às vezes, muito diferentes do que as traduções nos oferecem. Por isso, a contribuição do Haroldo, quando fez a tradução do Novo Testamento e colocou as notas linguísticas, é nos colocar a par dessas nuances, que às vezes não são passíveis de serem traduzidas quando você faz a opção por uma única palavra. Quando nós voltamos ao texto de Mateus 24:13, isso aqui não parece grego, isso é grego mesmo. Nós temos aqui uma palavra que é telos, que é a palavra que é traduzida como fim. Mas o telos no grego, ele não tem o sentido exclusivo de término, como tem na nossa língua. Há o sentido também de objetivo, destinação, propósito. E quando Emmanuel vai comentar esse versículo, ele começa dando o título até o fim, e o primeiro parágrafo é o seguinte: aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim à finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Perseverar até o fim não é ficar torcendo para chegar ao fim do mundo logo. É para que nós consigamos, de fato, realizar um propósito da divindade em relação à nossa existência. O Evangelho de Marcos é um evangelho com características muito peculiares, porque ele retrata de uma maneira mais enfática aquilo que Jesus fez, as suas ações, como ele interagia. E é nesse evangelho que nós vamos ter um versículo muito interessante, 4:33, que registra como Jesus falava com as pessoas. E com muitas dessas parábolas, falava-lhes a palavra conforme podia ouvir. Por trás de um versículo como esse, há uma lei divina. Há uma lei divina. Mas a gente, quando olha isso, nem sempre a gente consegue perceber isso logo de cara. Qual é a lei que está por trás desse versículo? A conversação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Nas nossas relações, existe uma lei. De nós lidarmos com o outro de acordo com as necessidades e posições espirituais em que o outro se encontra. Quando Jesus utilizava as parábolas, quando ele utilizava aqueles exemplos do cotidiano, ele respeitava essa lei divina. Isso é muito importante porque na atualidade a gente vê às vezes pessoas que já dispondo de um entendimento, não se colocam na posição do outro a fim de estabelecer um diálogo possível. E falam do outro como se ele já tivesse a obrigação de saber e compreender tudo aquilo que nos foi ofertado. Esquecendo de que muitas vezes nós estamos envoltos no que representa a misericórdia divina. Eu me lembro de uma história sobre Francisco de Assis, que certa vez Frei Leão chegou para conversar com ele, e os dois naquele diálogo, e Francisco disse assim: Frei Leão, às vezes eu fico tão incomodado com os meus defeitos que eu não me suporto. E Frei Leão começou a rir. Falou assim: Pai Francisco, o senhor deve estar de brincadeira. Eu não vou falar das suas virtudes, não, porque isso seria enaltecê-lo. Mas como é que o senhor fica incomodado consigo mesmo, sendo que tem muita gente muito pior do que você no mundo? E Francisco diz assim: ah, meu filho, mas se esses aos quais tu te referes tivessem recebido o que eu recebi, eles seriam muito melhores. E se eu não tivesse recebido o que eu recebi, talvez fosse muito pior do que eles. Há uma lei divina que nos ensina a respeitar a posição e as necessidades espirituais de cada criatura que cruza o nosso caminho, exemplificada na conduta do Cristo em relação à sua própria fala.
O Evangelho de Lucas é um evangelho que tem características muito peculiares, porque é um evangelho... Se o evangelho fosse um jardim, acho que Lucas seria a flor mais bonita do jardim. Porque é um evangelho cheio de detalhes, de nuances. O grego de Lucas é muito bem escrito. E nesse evangelho nós temos um versículo curioso. Logo no começo diz assim: iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. E a pergunta que a gente se faz é o seguinte: o que isso tem a ver com a minha vida? O que eu faço com o versículo desse segunda-feira quando eu vou para o meu trabalho? E nós começamos a analisar esse versículo e começamos a perceber que aí nós temos um verbo, uma ação, um sujeito do verbo, e aí surgem as perguntas. Por que Jesus pessoalmente realiza essa tarefa? Qual a relevância disso para a minha vida cotidiana? A verdade é que existe também uma lei divina que estabelece para cada criatura um conjunto de responsabilidades intransferíveis e indelegáveis. Os pais, as mães, cuidadores sabem disso. A tarefa de educação de uma criança é algo que a gente não pode delegar. Aqueles que chegam ao nosso cuidado exigem de nós uma cota de responsabilidade que nós não temos condição de transferir para outro sem abrir mão das responsabilidades que nos competem. E é essa lei divina que Emmanuel vai resgatar, comentando esse versículo, dizendo: inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. O Evangelho de João é o evangelho talvez mais espiritual. Nós não temos no Evangelho de João a narrativa sobre a infância de Jesus. João já começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É o evangelho dos grandes discursos de Jesus. E é aqui que nós vamos perceber essa nuance desses valores espirituais registrados para aqueles que já possuem um entendimento maior acerca dessa vida espiritual que aguarda a todos nós. E é em João 6,12 que nós vamos encontrar a seguinte frase: e como estavam fartos, diz aos seus discípulos: recolhei os pedaços de pães que sobraram para que nada se perca. Aquele episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. Tem uma lei divina para aqueles que já compreendem a vida sobre outra ótica? Quando Emmanuel vai comentar esse versículo, ele intitula o seu comentário, nós precisamos prestar atenção nos títulos dos comentários, como lei do uso. E ele vai nos dizer: observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Na atualidade, mais de 30% do alimento produzido na terra se perde pelo desperdício. Quando Jesus orienta aqueles discípulos a recolher o que sobrou dos pães e dos peixes, ele está exemplificando e orientando o cumprimento de uma lei. E Emmanuel ainda continua: é que em todas as coisas o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso, que é veneno mortal nas fontes da vida. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito peculiar na literatura religiosa, porque ele não narra especificamente aqueles eventos e ensinos do fundador, daquele que deu origem ao movimento cristão, que é Jesus, mas narra aquelas experiências, as ações dos continuadores de Jesus. Quando nós fomos fazer a pesquisa dos comentários de Emmanuel sobre Atos dos Apóstolos, a primeira coisa que nós percebemos é que Emmanuel comenta muito poucos versículos. Eram apenas 90 comentários sobre Atos dos Apóstolos. E a gente nos debateu muito tempo, a equipe, sobre como é que a gente ia tratar isso, porque seria um livro muito fino. Quando caiu a ficha que o grande comentário de Emmanuel a Atos dos Apóstolos é o livro Paulo e Estevão. É em Paulo e Estevão que nós temos um trabalho gigantesco de Emmanuel tratando essa obra de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos ele tem uma cronologia que começa da última aparição de Jesus,
e segue até o ponto em que Paulo está preso em Roma. O livro de Paulo Estevão, ele narra essa cronologia também, só que ele começa um pouco antes e vai até um pouco depois. E quando nós pegamos Paulo e Estevão e comparamos com Atos dos Apóstolos, nós temos passagens paralelas de um conteúdo extraordinário para entender o movimento cristão no seu nascedouro. As dificuldades, os problemas que aqueles primeiros divulgadores da Boa Nova tiveram, como todos nós os temos. Mas além dessa cronologia, Emmanuel traz também os contextos. Emmanuel trata essa obra com um zelo tão impressionante, nós vamos trazer aqui apenas um exemplo, que é o que está registrado em Atos 16, 5, 8 a 10. Os versículos de Atos dos Apóstolos são esses que estão projetados. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tem um detalhe aqui, eu vou pedir ajuda para as professores de português, nessa frase, que é muito curioso. Ela começa sendo narrada na terceira pessoa, mas ela termina sendo narrada na primeira pessoa. Isso é muito estranho em Lucas, que é um autor que domina muito bem a linguagem. Os estudiosos já tinham se deparado com essa questão e chamavam esse versículo do versículo que dava início às sessões em nós. Porque de uma hora para outra, o narrador muda a sua forma da terceira para a primeira pessoa, o que não é esperado de alguém que domina profundamente o idioma como Lucas domina. O que aconteceu nessa passagem? Quando nós lemos o livro Paulo e Estevão, em que ele relata exatamente aqui com uma riqueza muito maior, o que Emmanuel nos traz? Paulo tem uma visão de um espírito que aparece para ele vestido como alguém da Macedônia, por isso ele reconhece, que pede ajuda e ele percebe que deveria ajudá-lo. Só que quando ele acorda de manhã e começa a pensar na empreitada, ele percebe os desafios. Não estava sobrando dinheiro, a viagem era longa, as dificuldades eram enormes e ele efetivamente não sabia como é que ele poderia empreender essa viagem. Ele sai então caminhando e vai até um local de comércio. E por coincidência ali ele enxerga Lucas, um companheiro, já se conheciam, mas que ele não encontrava há anos. Os dois se abraçam e Paulo fala do desafio. E Lucas diz assim: não te preocupes, eu tenho trabalhado como médico em um navio, tenho alguns recursos, vou colocar à sua disposição para que vocês consigam empreender essa jornada. E Paulo olha para o companheiro e percebe aquele momento importante e faz uma proposta para Lucas. Lucas, já que você não está com obrigações maiores, por que você não se junta a nós que estamos indo divulgar o Evangelho? E Lucas diz assim: mas o que eu vou fazer com o meu trabalho como médico? Paulo lhe responde: mas o que foi Jesus, senão o grande médico das almas? Lucas para e pensa. E diante da pergunta de Paulo: queres cooperar conosco na evangelização da Macedônia? Lucas diz: irei contigo. É a partir daí que a narrativa muda da terceira pessoa para a primeira pessoa. Porque a partir desse ponto, Lucas passa a se sentir parte da comitiva e se inclui no texto. Uma nuance linguística sutil, mas que quando nós comparamos o texto de Atos com o texto de Emmanuel, se explica na sua totalidade. A coleção Evangelho por Emmanuel é esse conjunto de 5 obras publicadas até agora, e a gente queria aqui aproveitar o Godinho, que está aqui conosco, e dar uma notícia de que o volume das cartas já está concluído, foi entregue à federação, já está revisto, já está em fase de preparação de impressão. Então a gente acha que ele sai até o final do ano, no máximo no começo do ano de janeiro, a gente deve ter essa obra publicada.
E aqui eu não vou adiantar as surpresas que essa obra nos traz, porque, como Haroldo falou, nosso objetivo aqui é deixar o gostinho, a vontade da gente voltar a esses textos. O projeto Evangelho por Emmanuel é uma maneira de nós agradecermos a dois grandes trabalhadores do Evangelho e da doutrina espírita, que são Chico e Emmanuel. O trabalho que esses dois realizaram durante décadas e décadas, trazendo esse mundo espiritual, essa visão da espiritualidade, acerca dessas leis divinas que regem a nossa existência, é algo que talvez nós demoremos séculos para compreender na sua totalidade. Nós, como espíritas, nós temos a honra, o convite e a responsabilidade de compreender esses ensinos e trazê-los para o nosso cotidiano. É uma forma da gente agradecer, a gente não pode deixar de mencionar a Federação Espírita Brasileira, que deu total apoio a essa produção. Eu me recordo que eu fiquei durante 6 meses com as edições de Reformador que saíram da Biblioteca de Obras Raras da FEB em casa, porque a gente trabalha, nós tínhamos, como o Haroldo falou, não dá para a gente eliminar César da nossa vida, a gente não podia ir para a biblioteca e ficar o tempo que a gente dispunha, e na hora que a gente dispunha tempo a biblioteca estava fechada, então a FEB cedeu essas edições de Reformador. Nós pesquisamos durante meses todas as edições de 1927 até 2002 de Reformador. Foi aí que eu percebi que eu era apegado, que eu quase que não devolvo as revistas, porque tratam da história do movimento espírita. Agradecer aos nossos colegas de equipe que nos ajudaram a concretizar essa obra, e aqui eu me refiro ao Daniel Meirelles, à Cíntia da Federação Espírita do Distrito Federal, ao Elialdo Rosselló, ao Geraldo, aos 2 presidentes da federação que apoiaram esse projeto, ao Godinho, que continua apoiando. Nós queremos agradecer também ao Haroldo, porque a tradução que nós utilizamos foi a tradução do Haroldo, e a gente pôde perceber, quando o Haroldo faz o trabalho de buscar a mensagem, o texto original, o quanto isso se conecta com o comentário do Emmanuel. E agradecer também a minha esposa, que faz parte do projeto. A gente, quando é muito atrasado, Deus dá um anjo da guarda desencarnado e um encarnado. Então eu tenho os dois. Eu tenho um mentor espiritual e tenho a minha esposa, que é o meu mentor encarnado. A gente começa a perceber que quando a gente fala de espiritismo como consolador, da mensagem do plano espiritual, que coloca à nossa disposição, homens e mulheres do século XXI, o entendimento dessas leis, a forma de praticá-las, como viver essa mensagem, nós não temos dúvida de que a doutrina espírita é efetivamente o consolador prometido. Porque foi Jesus que nos disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que ficará convosco para sempre. Muito obrigado pela atenção de todos.